Eu fiz uma cirurgia para endometriose, essa cirurgia se complicou, dela eu fui para uma segunda e dessa segunda eu fui para uma terceira. Essa terceira me deu uma infecção generalizada e eu fiquei em coma, muito mal. O Bispo Sérgio orou por mim lá na UTI e meu organismo respondeu à oração, respondeu ao tratamento e hoje eu estou aqui um mês depois de tudo isso, dando esse testemunho viva e bem, curada. Em nome de Jesus. Na quarta-feira agora, na Noite de Poder, o Bispo ministrou sobre a Mesuzar e disse duas palavras-chave, que a minha vida e a vida da minha família seria mudada, seria transformada através dessa Mesuzar. E na quinta-feira para sexta, minha mãe colocou uma vela em cima do rádio e ela dormiu. E a casa pegou fogo por causa dessa vela, o quarto dela pegou fogo e ela começou a gritar, eu levantei, consegui ir por baixo da fumaça tóxica, que era plástico, rádio, consegui por baixo da fumaça, resgatar ela, tirar ela e ainda consegui apagar o fogo lá dentro de casa. E ela está livre, está limpa, o pulmão dela está sarado, não tem nada de ruim com ela. Além do livro do apóstolo, eu fui curada da depressão. E na Santa Ceia de janeiro, o apóstolo falou que ia ter carro. E eu ganhei um carro, porque o rapaz pagou o carro para mim, está aqui a chave e o documento. E eu vou pagar para ele parcelado e eu não sei dirigir, o carro está na garagem. E Deus instituiu porque eu vou me casar agora, depois de 4 anos amigada, eu vou me casar na igreja como meu sonho quando eu tinha 17 anos. Depois que eu vim para renascer, a minha vida se transformou. Eu sou levita, o meu marido faz parte do pagode, do grupo de pagode na igreja e está uma bênção. Eu estava com o nome totalmente sujo, né? Totalmente, e funcionário público ganha pouco. Na ousadia, eu fiz o carnê de Gideu, não tinha como honrar, mas eu fiz. Aí eu paguei a segunda parcela, né? A segunda parcela, o meu pastor orou, me enviou. Sem eu esperar aparecer uma pessoa no meu serviço me oferecendo uma linha de crédito, que eu não tinha como fazer, estava totalmente comprometido. Aí eu fiz, consegui dar um dízimo 7 vezes mais do que eu dei, né, do que eu fui roubado, não pude dar, um dízimo 7 vezes mais. Vou dar uma oferta profética de R$1.000 para a obra e o nome totalmente limpo. Eu recebi 2 milagres referente à palavra profética da ceia de fevereiro. O primeiro foi que Deus suscitaria uma herança e eu recebi uma herança de mais de 20 anos que eu não tinha conhecimento, de 17% de um prédio industrial, em Tatuí. E o segundo testemunho é que eu entreguei uma casa como forma de pagamento de uns compromissos, porque eu tinha saído do trabalho do banco e acabei ficando sem imóvel. A pessoa se comprometeu a me devolver a casa e ela me deu uma notificação de 30 dias para sair. E aí nós precisávamos de um milagre. E Deus, através dessa palavra, manifestou um milagre, trazendo à existência uma pessoa, conforme a palavra profética, que está construindo um imóvel, um loft para nós, do jeito que nós queríamos, para que nós morássemos, e glória a Deus, nós vamos estar pagando o mesmo aluguel que nós pagávamos, R$300. Na ceia do mês passado, eu dei meu testemunho, né, que eu consegui uma porta de emprego. Aí, durante 2 semanas, eu já fui promovida, já estou ocupando um lugar que já não era para me ocupar, né, porque eu precisava de curso superior e tal. E hoje eu estou nesse lugar para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha, eu estava com muitas dívidas, né, e inclusive com parcelas da Mesuzar atrasada e também com as do apartamento, que eu estava com medo de perder. E eu orei, falei para o Senhor, eu preciso trabalhar mais, embora eu não tenha horário mais, mas eu preciso trabalhar. Ainda que o Senhor me arrume emprego de madrugada, eu topo, mas eu preciso pagar as minhas dívidas, né? E aí eu priorizei a Mesuzar, coloquei em dia. E uma semana depois, uma cliente minha me pediu para fazer companhia para a mãe dela, durante uma semana só para dormir. E nessa uma semana, o Senhor me concedeu a bênção de quitar as minhas dívidas do apartamento, né? E esse mês eu já estou contratada outra vez para mais uma semana, em nome de Jesus. Eu tenho buscado muito do Senhor, como Caleb, perseverado,
E na palavra de Deus diz que a filha de Caleb, ela foi lá pedir, né, as águas, as terras que tinham águas. E eu profetizei isso na vida dos meus filhos. E meus 3 filhos conquistaram em fevereiro. A minha filha mais velha, Tatiana, ela abriu um escritório de design de interiores lá em Sorocaba. A minha filha mais nova, Juliana, ela foi chamada no novo emprego para ganhar o dobro de salário. E o presbítero Vagnão recebeu o seu primeiro salário, com síndrome de Down, trabalhando e recebendo o seu primeiro salário, seu primeiro dízimo, em nome de Jesus. Então, meu milagre é que eu há mais de 15 anos estava sem estudar e debaixo de uma palavra profética eu prestei um concurso público e passei no concurso com uma média assim, superior a muita gente que tinha nível superior, que tinha faculdade. Então foi o seguinte, a gente foi fazer evangelismo lá no supermercado e a gente foi pedir permissão para a gerente. E quando a gente descobriu, a gerente era da Renascer. Então beleza, já falou, ó, portas estão abertas para vocês, fazer o que vocês quiserem aqui no mercado, vir orar. Beleza, então, a gente fez uma bancadinha. Aí na hora que a gente estava indo embora, ela veio nos cumprimentar e falou assim, quando vocês quiserem voltar, vem aqui que a gente faz uma reunião com os funcionários. Aí eu falei assim, pode ser hoje? Ela falou, demorou, vamos lá. Ela foi lá, anunciou no mercado, todos os gerentes, todos os líderes de setores foram lá na sala dela e todos aceitaram Jesus, cara, foi muito louco. Eu sou assistente social, fiquei viúva, resolvi fazer uma segunda faculdade, fiz Direito, terminando a faculdade de Direito, eu fui prestar OAB. Passei na primeira fase 2 vezes e não passava na segunda fase. Já estava para desistir, fui na igreja e recebi a palavra do altar, que foi perseverança. E recebi também estratégia, né, de estudo. E o Senhor falou comigo para eu colocar uma mezuzá na bolsa no dia da prova. Eu adquiri a mezuzá, levei a mezuzá. Na prova, seria o 12º exame da OAB, né? Não o meu, o 12º da OAB. O meu é a 3ª vez. E eu fui aprovada em honra e glória, porque a média é 6 e eu tirei 8,8. Ontem veio o resultado, estou aprovada e estou aqui cumprindo o meu voto com o Senhor, que é dar esse testemunho. No ano de 2012, eu recebi a liberação de vaga para a Universidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a Unesp, e eu não pude ir. E eu fiz um voto com o Senhor e no ano de 2013 eu recebi a liberação da vaga na USP e eu já comecei a cursar, fiz um voto de Gideão e na semana seguinte do voto foi liberada a minha vaga na USP. O testemunho que nós temos para dar é porque ele sempre quis uma moto, foi uma moto dos sonhos da vida dele. Ele até tinha feito um voto. E aí, assim, depois de um bom tempo esperando essa moto, essa bênção de Deus, ele conseguiu. E Deus foi tão grandioso que deu mais de 50% do valor da moto, do dinheiro, né, para poder comprar a moto. Ele teve que inteirar, mas com coisa bem pouca. Depois que ele adquiriu essa moto, eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a sentir muita resistência de muitas coisas que estavam em volta, de pessoas invejando, de pessoas que parece que não estavam felizes aparentemente, mas no coração não era isso. Aí eu resolvi fazer o voto no altar, eu não tinha dinheiro para fazer o voto, eu não tinha condições e ainda assim o Senhor me colocou, não, você vai fazer o voto porque eu vou te colocar pessoas e modos para que você faça o voto. Aí eu fiz o voto no altar, quando foi esse mês de fevereiro agora que acabou, não veio a fatura do boleto da faculdade para pagar. E é o valor de R$700. Então eu consegui pagar a mezuzá e ainda me sobrou um valor para ajudar em outras coisas dentro da igreja. Então, assim, através desse voto que também foi feito, nós conseguimos ter 5 livramentos, né? Então, assim, todas as vezes que a gente passou por algum momento de tribulação, algum momento que o inimigo quis se levantar, como o apóstolo mesmo diz, ele caiu e está amarrado no abismo. Porque maior é o Senhor que a gente está servindo e o voto que foi feito no altar. Porque, como ele mesmo fala, a palavra ela não volta vazia. Bem, um testemunho que nós tivemos na ceia passada, o apóstolo ministrou uma oferta e nós tínhamos acabado de testemunhar a compra de uma ótica no Tatuapé, no local super privilegiado, por um preço super abençoado, e já a palavra da outra ceia. E nesse primeiro mês nós já vendemos 3 vezes mais do que era a estimativa do antigo dono.
E para nós foi surpreendente e foi justamente por causa da oferta que nós fizemos, que a cada valor que o Senhor nos desse, acima disso nós traríamos uma oferta a mais notária. Deus nos deu, estamos entregando esta oferta e super feliz de estar podendo dar esse fruto para o Senhor e ter essa honra em nome de Jesus.